na hora de escrever, de me inscrever para as corridas, eu acabo escrevendo só Felipe Oliveira, tá? Mas eu também tenho um Alexandre aí no meio. Eu tenho 34 anos, bora raspar meus cachinhos, né? Eu tenho 34 anos, eu sou nascido aqui em Ribeirão Preto mesmo, né? Eu fui criado aqui na Vila Virgínia, né? Parque Ribeirão, que é um bairro um pouco mais afastado, né? Daqui do centro, mas é em Ribeirão ainda, é uma das periferias. Eu estudei no Vilhena, Eugênia Vilhena, um colégio estadual, a minha vida toda, e trabalhei no HC, no Hospital das Clínicas, dos 19 aos 26 anos, como técnico em nutrição, no qual eu sou formado pelo Centro Paula Souza, daqui de Ribeirão. Após eu me formei em Educação Física pela UNAERP, foi de 2006 a 2009, né? 2010. Foi uma experiência muito boa, no qual eu tive muitos amigos, né? Tive a gratidão de ter vários atletas no mesmo grupo, né? Na mesma sala, né? Eu tive a gratidão de poder estar estudando junto com o Alex Faustino, com o Diego do Sertãozinho. Posteriormente, uma onda de atletas que veio vindo, né? A Ju, que já acabou de entrar, que é uma atleta, professora daqui de Ribeirão, e outros. Foi muito bom. E depois eu passei num concurso público para o Cefer, como educador físico, e lá eu estou até hoje, né? Já são 9 anos de centro esportivo da USP, né? Esse é o meu lado profissional, né? Mas eu não vim falar aqui do professor, eu vim falar do atleta, vim falar de ultramaratona. A minha história com corrida, Ricardo, ela começou muito jovem, né? Eu tinha 17 anos e por intermédio de um corredor famoso aqui de Ribeirão chamado Pezão, que muita gente conhece. Ele falava, nossa, você leva jeito para correr, mas é porque eu era muito magro, né? Eu tinha 1,80 m, 60 quilos. E eu tinha 17 anos e eu fui para uma corrida em Araraquara, no qual eu acho que eu fui 10º colocado de 150 juvenis, né? Ele falou, olha, você tem jeito, leva, mas eu não tinha condição de me manter no atletismo. Acho que naquela época também nem era tão interessante para mim, porque eu era boleiro, né? Então, a minha adolescência eu fui mais um candidato a jogador de futebol, né? Tinha muito vigor físico, mas não tinha técnica. Então, não fui para frente, né? Eu não tinha o talento de um jogador brasileiro. Então, eu fui fazer educação física, porque eu queria trabalhar com preparação física. No primeiro ano de faculdade, né? E olha para você ver como o atletismo universitário é importante. Tivemos uma Interolimpíada, e no qual a educação física não tinha um fundista. E aí, por insistência do meu amigo Alex Faustino, ele falou, cara, vai lá correr, você correu faz muitos anos, mas daí a gente não esquece, não tem problema, não tem ninguém, vai lá e corre. E aí eu corri 5 quilômetros, e nessa Interolimpíada, foi na pista da UNAERP, e eu ganhei a corrida. Meus primeiros 5 quilômetros foram 19 minutos e 20 segundos. Né? E aí o professor do Pércio falou, cara, você leva jeito, você é magrelo, você é alto, né? Tenta, quem sabe. Converso com o professor Marcelo Jabur. Na época era o coordenador do curso, e ele treinava a Maria Zeferina, né? Grande pessoa. E ele falou, nossa, Felipe, o seu tempo para quem nunca correu é muito bom mesmo. Vai tentar ser atleta, mas eu vou te falar um negócio mais interessante, né? Eu lembro que ele me falou naquela época. Ele falou, atualmente em Ribeirão tem 2 professores de corrida trabalhando comercialmente com isso, né? Isso foi em 2006, né? E eu falei, nossa, 2 pessoas trabalhando. E na época eu tinha um amigo mais velho que ele foi ser preparador físico, e ele estava passando um perrengue que os clubes não pagavam, tinha que entrar na justiça, e eu falei, pô,
eu tenho que ser um pouquinho esperto, né? Eu tenho que ir para onde o vento está empurrando, né? E eu fui. E graças a Deus deu certo, né? Porque depois disso foi só as corridas, o atletismo abrindo portas para mim, né? E graças a Deus até hoje tudo deu certo. Dos 5 eu migrei para os 10 no primeiro ano, e aí depois foi a minha maratona e depois a maratona no segundo ano, né? No qual o meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso, Ricardo, foi com maratonistas, né? Eu queria saber o que esses caras faziam para suportar a dor e o cansaço, né, durante a prova, qual que era a estratégia psicológica, né? Meu orientador foi o Peterson, né, da psicologia do esporte. Hoje, se eu não me engano, deve estar nos Estados Unidos, trabalhando com alguma coisa, né? Nosso professor judoca, boníssimo, né? Me ajudou muito nesse começo. Até ele me arrastou para a especialização em treinamento desportivo, né? Logo após a faculdade, na UNAERP. Ele falou, cara, você é do esporte, velho, você tem que melhorar, você tem que fazer, você é do esporte. E aí eu fui atrás dele e, graças a Deus, deu certo também. E esse foi meu começo, né? Então, foi minha primeira corrida na UNAERP. Depois eu tive o professor Marcelo Jabur me treinando durante uns 6 meses. Logo depois, ele estava me treinando e eu sofri um acidente de moto. E eu pedi para, professor, eu tô machucado, não adianta você ficar mandando treino para mim, né? E eu me recuperei, depois de uns 2 meses eu me recuperei, isso em 2006 ainda, e eu comecei a montar os meus treinos, né? Eu, como era muito curioso, comecei a pesquisar sobre métodos de treinamento em corrida, lá em 2006, e comecei a prescrever os meus treinos. E aí eu fiz todos os treinos que você imaginar, dos fáceis aos difíceis, né? Dos curtos aos longos, dos tiros, as musculações que todos os técnicos na época prescreviam para atletas, eu fazia durante algum tempo, né? Geralmente eu fazia janelas de 3 meses, né? Pegava um método, fazia 3 meses do método e via se dava certo. Logicamente que muita coisa influenciava negativamente, né, no meu estilo de vida. Eu dormia pouco, né? Trabalhava na época para pagar a faculdade, então tinha uma vida meio complicada. Era boleiro, então gostava do futebol e ainda de vez em quando eu jogava e eu me machucava, comia mal, tomava as cachaças de vez em quando aí, né? Então esse foi o meu começo, né? Na UNAERP, lutando, né, para conseguir pagar a faculdade e me manter ali treinando. O bacana foi que quando a gente pensa que as coisas vão melhorar, né, na verdade foram só ficando mais difíceis, né? No meu último ano de faculdade, minha filha nasceu, a Lorena nasceu. Eu tinha um sonho na época, de competir nas corridas de aventura, no qual eu consegui fazer umas 2, 3 na equipe da UNAERP, né, a RS Aventura. Então eu tive a grata honra, né, de competir fiz uma dupla com o Léo, né, o Léo Guerra. Então ele me arrastou para uma prova na Serra do Mar, em Pedro de Toledo. Foi muito sofrimento. Depois de muito sofrimento, nós abandonamos. Mas foi uma puta experiência, assim, né? E aí logo depois a minha filha nasceu. Hoje ela está indo para 11 anos de idade, né? Então ela nasceu no meio da faculdade. E aí que eu acho que foi o pulo do gato, né? Porque tem muita gente que me pergunta, né? Nossa, como você corre 200 quilômetros, né? Mas antes de correr 200 quilômetros, eu corri 150. Antes de correr 150, eu corri 100. Antes de correr 100, eu corri 50. Antes de correr 50, eu corri maratona. E antes de correr a maratona, eu corri a meia. E eu nunca parei de treinar. E eu acho que a grande sacada foi essa, sabe? É uma coisa que eu bato muito na tecla, que chama continuidade. Né? São 14 anos, 13 ou 14 anos de treino, né? Desde 2016, que eu treino ininterrupto. Né? Eu faço os meus ciclos, logicamente, né? Todo ano eu paro, um mês, 3 semanas. Teve ano que eu fiz a estratégia de parar 2 vezes no ano, parar 2 semanas pós-prova, né? Que também foi muito legal, deu certo.
Então, eu acredito muito nessa história da continuidade para qualquer coisa, né? E às vezes eu encontro alguém que hoje é muito comum, né? Principalmente no lugar onde eu moro, as pessoas querem saber da minha vida, né, da minha história, e aí a minha esposa logo entrega, fala, ele é corredor, ela toda orgulhosa, né? Fala, ele é corredor, ele corre ultramaratonas, ele corre 200 quilômetros, né? Aí 200 quilômetros, 200 quilômetros, às vezes até um pouquinho mais, né? Se tiver apoio e condições, até um pouco mais. Nossa, mas é muita coisa, né? Aí eu sempre respondo assim, faz 14 anos que eu treino. Qualquer coisa que você faça durante 14 anos, você vai ficar bom. Se você imagina um jogador de xadrez, que pega para jogar xadrez todo dia durante 14 anos, ele vai ser bom, professor? Com certeza. Ele vai ser bom. É isso. Entendeu? Você pega um músico que durante 14 anos estude o mesmo instrumento, ele vai ser um músico profissional. Você pega um administrador de empresas que começa a estudar e trabalhar, e ele fica 14 anos ali, ele vai ser bom. Então eu acredito que eu me sinto vencedor, sim, né? Eu não tenho grandes patrocínios, né? Eu me banco, os amigos me ajudam, né? A minha família me ajuda, mas eu me sinto vencedor por estar 14 anos no esporte, por estar 14 anos fazendo o que eu amo, por de repente, estando limpo no esporte, conseguir oferecer dificuldade para os meus adversários, né? Isso é muito importante. E eu tenho muitos desafetos adversários nessa vida, né? Na corrida, e eu acho isso bem legal, né? E são todos declarados, né? Se alguém nunca provoquei você, porque provavelmente você não é um adversário meu, porque eu gosto de declarar guerra às pessoas, né? De uma maneira boa, né? Ó, hoje eu tô na corrida, hein? Vamos forte, hein? E a maioria das vezes eu perco, sabe? Mas tá no jogo, né? Tá na chuva para se molhar. Mas quando eu ganho eu fico muito feliz, eu volto para casa muito feliz, né? Mas estar fazendo o que eu amo é muito bom, muito gratificante. E eu acredito que esse é o legado que eu deixo para os meus alunos, para minha família, para os meus amigos, né? Acordar de madrugada mesmo, não perder a socialização, né? Na medida do possível, eu sempre tento ir nas festas, nas confraternizações. Eu como o que minha esposa gosta de comer, né? Não vejo problema. Tem época que vamos ficar vegetariano? Pô, vegetariano é legal, vamos ficar, né? Eu gosto. E aí ficamos alguns anos sem comer. Agora ela tá grávida e a vontade dela é comer carne, a gente come carne também. E de repente tem que sair tomar uma cerveja com os amigos, a gente sai e toma, né? Isso não é sacrifício nenhum. Eu acho que é muito importante a gente ter equilíbrio também, né? Até para conseguir se manter muito tempo no esporte, porque você tem que ficar se reinventando, né? Se reinventando o tempo todo. Para eu conseguir treinar, né? Eu me reinvento. Para eu ter estímulo, né? Energia para conseguir trabalhar também, eu me reinvento, né? Eu acho que isso é muito bom. Mas sempre na minha essência, que é a corrida, né? A corrida. Eu uso algumas outras ferramentas, né, professor, para melhorar a minha performance, para melhorar o meu dia a dia, né? Muitas pessoas sabem que eu sou um yogin, né? Eu percorro o caminho do Hatha Yoga aí. Não sou melhor por isso. Eu acredito cegamente que eu não sou melhor por isso. Mas isso me tornou um pouco mais consciente das merdas que eu faço. Não a ponto de não fazê-las ainda, mas quem sabe um dia de não fazer elas. E algumas ferramentas que o Hatha Yoga trouxe me alavancaram, assim, muito, muito, muito. No caso da corrida, foi a minha respiração que melhorou, minha flexibilidade que melhorou, as minhas crises de ansiedade, porque eu sou um indivíduo que eu não tenho um estado ansioso, né? Eu sou ansioso o tempo todo. E o Hatha Yoga me veio nesse encontro, né? A corrida ela veio nesse encontro. Eu me senti bem correndo porque eu não sentia vontade de parar, eu não sentia aquele desconforto do que vai acontecer amanhã, e se não der certo, e se eu não for campeão, e se eu machucar. Quando eu corro, eu só corro, sabe? Isso é muito bom. Ó, meu pai entrou na live, olha aí.
Bem-vindo, pai. Então é isso. Eu queria que você comentasse. Ricardo, você está me ouvindo? Não sei se você consegue visualizar. USP, Cefer USP, Ribeirão Preto, aonde você está nessa foto. Conta pra gente. O que significa esse lugar para você? Bom, vou falar um pouquinho agora do meu trabalho, né? Eu trabalho no Centro Esportivo, né, da USP, conhecido como Cefer. E eu tô lá há 9 anos, né? Lá eu ganhei muito conhecimento, eu ganhei muitos amigos, né? Eu tenho o professor Leonardo, a professora Patrícia, a professora Flávia. Eu tive a gratidão, né, de ter dividido sala com o professor Abel, né, que é o nosso atleta master, né? Ele é um velocista nato, desde quando nasceu, e já está com 74 anos ainda correndo, né? Então estar com ele foi um grande aprendizado. Lá no centro esportivo, eu ministro as aulas de corrida, atletismo, né? Lá nós temos um grupo de corrida chamado Pegasusp, né? No qual ele surgiu por um conflito de interesse, né? E eu vou contar um pouquinho da história do Pegasusp. Eu tinha um grupo de corrida chamado RP Runners. Eu tinha por volta de 20 a 30 atletas e era exclusivamente de maratonistas, né? Eu treinava maratonistas. Se alguém chegasse e falasse para mim, olha, Felipe, eu quero correr 5 quilômetros mais rápido. Eu falava, ó, tem cara muito melhor do que eu que pode treinar. Eu gosto de treinar maratonista. Meu lance é maratona, naquela época, né? E eu tinha um grupo de grandes amigos que eu tenho até hoje. E aí, quando eu fui para o Cefer, o atual supervisor falou, Felipe, você vai montar um grupo de corrida aqui, mas você tem um grupo de corrida lá fora, não vai ficar legal. Eu acho que seria mais conveniente se você optasse, né? Ou não trabalha com corrida aqui, ou trabalha e larga lá. E aí, no caso, eu larguei o grupo de corrida com a professora Marcinha, e ele depois virou K42, alguma coisa nesse sentido. E eu montei, né, um grupo de corrida lá, que começou apenas com os fundistas. Logo eu tive o suporte, né, da Paty, da Flávia e do Léo, e aí se tornou Pegasusp, né, essa família que virou, né, que se transformou, e essa bandeira que nós criamos, né, e que hoje todos nós temos muito orgulho, né, de pertencer a esse trabalho, né, que, se eu não me engano, está com 8 ou 9 anos também já de estrada. Teve épocas que foi muito grande o grupo, né? Em épocas que ele foi menor e foi caindo, mas a gente está sempre ali com o nosso trabalho, né? Além das aulas de corrida, né, de atletismo, nós temos também, eu também dou as aulas de Hatha Yoga no Cefer e de Acro Yoga, né, as acrobáticas. Também fico na musculação, né? Teve uma época que eu trabalhei com natação no Cefer, foi uma época muito legal. Natação é um esporte muito bom também, que eu sinto muita saudade, né? Teve uma época que eu me peguei nadador, Ricardo, né? Daqui a pouco eu conto, né? Eu sou cheio das histórias. Vou falar do Cefer. Então eu dava as aulas de natação, agora eu ministro mais as aulas de yoga, corrida e musculação, circuito. Então essa é a minha função no Cefer. Além disso, né, nós temos muitos eventos que a gente faz no nosso centro esportivo, né? Nós temos o maior evento, que é a Volta USP, né, que vai de 800 a 1.000 atletas, de 800 a 1.000 atletas inscritos, né, fora o pessoal que vai sem inscrição, que vai lá para se divertir e é muito gratificante. Hoje nós temos outros eventos paralelos. Pô, Ricardo, meu tênis velho, você colocou a foto aí, meu. Gente, agora eu tenho que conseguir um patrocínio. É o seguinte, eu fui pesquisar o Felipe, de uma maneira geral, aí tudo que ele tem feito, e aí eu queria estender a essa situação a Patrícia, a Daniela, o Léo, o professor Abel, a professora Daniel, que está acompanhando, muito obrigado pela presença também. E eu não posso falar de atletismo sem esquecer do saudoso Juvelini, né, que eu vi aí o trabalho que foi feito com o atletismo a partir dessa figura, né? E daí veio o Lupercio, que foi companheiro nosso de faculdade, inclusive.
E aí eu, acompanhando tudo que você fez, Felipe, eu queria dizer para você o seguinte, vamos fazer um bate-bola aqui de perguntas, rapidinho, não sei se você está me escutando, mas eu queria que você me falasse, independente de quais são as 3 corridas imperdíveis que o Felipe recomenda. 3 corridas imperdíveis que o Felipe recomenda. Nossa, que difícil, né? Eu amo a Volta à USP. Se você está em Ribeirão e for fazer uma corrida em Ribeirão, a USP não é porque nós organizamos, sabe? Eu corri ela antes e ela já tinha um significado especial para mim, a Volta à USP. Eu amo muito aquele lugar. Então, a Volta à USP... Super técnica. Eu já tive... Super técnica. Bom, vamos lá. Uma prova técnica. Já corri lá. As provas mais difíceis, né? E aí o meu amigo Leandro falou, porque é uma prova que me marcou muito ano passado, né? Foi a Volta ao Lago de Brasília. São 100 quilômetros. E é uma prova corrível, só que ela é difícil, porque a altimetria dela é enganosa, né? Então ela tem subidas, descidas, subidas, descidas. Foi uma prova que me marcou, porque ela largou 4 horas da manhã, no meio da madrugada, com 12 graus. E aí eu acho que com umas 3 horas de prova já estava tipo 35 graus. Foi uma prova muito difícil. E ela me marcou porque eu fui bem também, sabe? Na época, foi o ano passado, né? Eu estava tendo ajuda do professor Daniel para me ajudar a montar as planilhas. Gratidão, irmão. Esse mesmo Daniel que você citou aí do atletismo, que foi atleta do professor Juvelini, né? Também nós temos que fazer uma reverência a um professor que nós perdemos esse ano, que foi o Buru, né? Mês passado aí foi. E até o fim da vida dele, ele estava lá na USP dando as aulas, assim, do jeitinho dele, guerreiro, assim, é um puta legado que ele deixa. Bom, Brasília foi muito importante para mim, porque eu me vi melhor do que eu achava que eu poderia ser, né? Porque eu ultrapassei indivíduos que eu só via na linha de largadas. Para mim foi muito bom, sabe? O lado egóico da competição, de você ultrapassar alguém, foi muito bom. E eu me peguei um corredor muito frio, né? Muito calculista, porque eu saí no meu ritmo e aí eu fui até o final na minha tocadinha, sabe? Eu não me abalei. Os primeiros 30 quilômetros eu era quase o último, assim, foi todo mundo embora e eu fiquei para trás, só que eu me mantive no meu ritmo. E aí a prova não perdoou, ela quebrou todo mundo e aí eu tava bem, eu consegui ser 3º colocado, né? Eu não consegui o índice para a seleção brasileira. Até o quilômetro 80 eu tava meia hora abaixo do índice. Em 20 quilômetros o meu ritmo foi caindo. Eu não perdi colocações, né? Mas meu ritmo caiu. E eu fiquei 8 minutos acima do índice. Mas para mim foi muito gratificante, assim, porque foi um ano que foi de muita batalha, muita dificuldade, sabe, Ricardo? Porque meu filho estava pequeno ali, né? Meu filho hoje está com 2 anos e meio, na época ele estava com 1 ano e meio. Então quem tem criança pequena sabe a dificuldade que é, né? Criança chora, dá trabalho. Minha esposa sempre me apoiando muito, minha mãe que mora com a gente me apoiando, os meus amigos me apoiando, acordando de madrugada treinando, sabe? É uma vida assim, uma vida do cão. Mas aí eu me vi atleta. Então essa é uma prova que eu me apaixonei por ela. Mas porque ela era muito difícil, sabe? Eu tenho esse perfil meio masoquista, de gostar de desafios, né? Logicamente que essa prova, ela tem modalidades de dupla, quarteto, tem distâncias mais curtas. Então, para quem não conhece Brasília, é um lugar muito, 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 muito lindo. Muito lindo. Tipo, Brasília é lindo. Não é à toa que, sabe, a capital tem que ser lá. Essa é uma prova muito legal, assim, que eu recomendo. E aí eu vou falar 2 internacionais, né? A última que eu fui, que era meu sonho de consumo, que foi a ultramaratona da França, do Mont Blanc, né? Ultra Trail de Mont Blanc, que acontece na cidade de Chamonix, né? Que é conhecida como a rainha das ultras maratonas de montanha. Acontece em agosto, eu fui no ano passado.
E esse ano, próximo ano, a professora Patrícia vai, ela já conseguiu o aceite. Eu vou tentar ir novamente, né? Esse ano eu não vou, porque eu tô esperando mais um filho, né? Tá vindo meu terceiro filho, então eu optei por dar uma parada. Ó, meu parceiro de Lords chegou aí. Bem-vindo, Nato. Então eu decidi dar uma parada, esse ano diminuir as provas, optar por provas mais curtas até janeiro, né? E aí aconteceu o que aconteceu e eu desisti de tudo, né? Assim, eu acredito que a atual circunstância que a gente está vivendo não tem cabimento eu me manter treinando para nada. Então eu não estou treinando para absolutamente nada. Meu foco agora é sobreviver. Meu foco agora é cuidar da minha família, né? Eu tenho uma mãe no grupo de risco, né? Idosa, com todas as doenças de base. Então esse é o foco principal. Mont Blanc, para quem quer ir, né? Tem uma prova mais curta de 42 quilômetros que não precisa de um currículo para você chegar. A partir daí você precisa de ter um currículo, né? Você precisa de provas que são credenciadas no ITRA, né? Que é o International Trail Run Association. Então você se inscreve nesse site lá como atleta de montanha, e aí você vai fazendo as provas de montanha e você vai ganhando pontos. E através desses pontos você pode tentar, né, a inscrição do Mont Blanc. Então, 2018, né, eu consegui a inscrição. Foi um ano muito difícil para mim, porque eu estava vindo de lesões e também não tinha dinheiro. Então, para mim, quando saiu o aceite, eu não acreditei. Eu falei, nossa, não podia vir um ano pior, né? Mas Deus é bom na vida da gente e deu tudo certo. Vendi um carro, fiz um empréstimo e partiu França. E aí eu fui para a França, competi no Mont Blanc, eu consegui concluir a prova, era 146 quilômetros, né? Eu fiz a modalidade chamada TDS. Ela largou 4 horas da manhã da Itália, de Courmayeur. Foi uma prova bem complicada, assim, pela logística dela, porque eram 2 horas de viagem até a largada. Então, na noite anterior, eu não dormi, né? A minha ansiedade lá no pico, eu não consegui dormir. E aí eu fui meio que direto. Só que, assim, a gente não tem ideia, né, do que é corrida de montanha na Europa, assim. Eu me senti como um jogador de futebol aqui no Brasil, sabe? Eles têm um status de atleta profissional de estrela, então eles são patrocinados, eles são reconhecidos, né? Isso para mim foi uma honra, assim, ter vivido o esporte profissional na Europa sendo um brasileiro. Eu fiquei 15 dias lá, sabe? Mas todo lugar que eu passava correndo, assim, né? As pessoas sempre falavam, olha, bravo, super, magnifique. Elas elogiavam. E não é só na competição, porque nos dias anteriores que nós ficamos lá, e eu treinei, por exemplo, a primeira cidade que nós ficamos foi Carcassonne, era no sul da França. Então, eu fui para os Pirineus, eu treinei nos Pirineus. E as pessoas falavam isso para mim. Então, é uma atitude do europeu, do francês, elogiar um atleta. Parabéns, sabe? Super, segue firme. E eu, na minha ignorância, eu mal sabia falar, assim. Mas eu entendia que aquilo era um elogio. Super, né? Magnifique. Você não precisa ser nenhum poliglota para saber que isso é um elogio. Lembrando que aqui no Brasil, eu já tive alguns episódios embaraçosos, assim, de gente me xingando na rua porque eu estava treinando de madrugada, como se eu fosse um vagabundo. Eu já levei latada de cerveja nas costas, em sábado, porque eu estava treinando e eu deveria, sei lá, estar na balada, né? E a França me marcou muito por conta dessa desigualdade que eu senti de como um atleta é tratado, sabe? Tipo, teve cidades que a gente entrava, assim, e as equipes tinham outdoor, mas não era uma equipe profissional. Às vezes os atletas juvenis, sabe? Tinham outdoor parabenizando o atleta pelo desempenho dele. Isso para mim foi uma coisa muito marcante. E eu vivendo em Ribeirão Preto, sabendo tanto de atleta bom que a gente tem aqui, Ribeirão é um celeiro. Tem muito atleta bom em várias modalidades, né? A Cava do Bosque é um celeiro.
Eu vejo o esporte universitário ali na USP, em outras universidades também, em competições em alto nível, sabe? E a gente não reconhece, sabe? Isso me marcou muito. Gente, espera só um pouquinho, Felipe. Espera só um pouquinho. Gente, ó, eu estou interrompendo um pouquinho para pedir para você colocar o seu dedo aí, manda o aviãozinho, porque essa conversa está muito boa e a gente precisa distribuir para mais pessoas. Eu desativei os comentários para que você faça uma perguntinha aí nessa caixinha para a gente, ok? Continuando, o Felipe está falando que Ribeirão Preto é um celeiro de atletas. Felipe, aproveitando essa situação do celeiro, força, resistência e controle. O que você falaria disso para mim? Força, resistência e controle. Isso no treinamento de corredores ultramaratonistas? Sim. Sim, bom. Força e resistência são as capacidades de base, né, que a gente usa. Né? Todo atleta de ultramaratona, principalmente de montanha, tem que ter um tanto de força, sabe? Um tanto bem grande de força. Muita gente me pergunta, às vezes, como que eu faço para treinar montanha estando em Ribeirão? Gente, Ribeirão Preto não tem montanha. Ribeirão Preto não tem morro. Tá? O lugar mais difícil que a gente tem em Ribeirão Preto é a USP. Então eu tenho que me deslocar para alguns lugares para conseguir treinar de acordo. Mas eu vou fazendo alguns treinos que me ajudam muito para ganhar essa capacidade. Força de resistência, resistência de força. O que eu faço? Eu faço muito treino com pneu. Eu faço tração com pneu, que é específico, né? Tiro em rampa com um pouco de velocidade, mas num volume bem grande mesmo, assim. Né? Eu tenho uma rampa aqui no Olhos d'Água que deve dar uns 500, 800 metros, e eu faço tracionando um pneu. Quando eu posso, eu me desloco para São Simão. Ali nós temos o Morro do Cruzeiro. Então eu vou e fico treinando. Eu pego meu carro, paro na cidade, fico treinando ali algumas horas. Depois eu volto, né? Meu sobrinho entrou na live, até me comentou. Antes de ir para o Mont Blanc, Ricardo, eu fiz uma viagem para Serra Fina, que é uma montanha que fica na divisa Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. É a maior altimetria que tem ali. Então eu fui para lá treinar. Meu sobrinho, que é jogador de futebol, estava sem time na época, eu levei ele. Quase morreu lá, tadinho. Nós pegamos o pico do frio ali, pegamos acho que menos 5 graus em cima da montanha, foi bem legal. Então eu uso essas excursões para treinamento, né? As meninas lá do Pegasus, elas sempre vão para canastra para conseguir treinar. Cada 2, 3 meses a gente faz isso. A musculação, né, em si, eu faço 2 a 3 vezes por semana, é religioso, né? Eu não posso ficar sem. Eu tenho uma cirurgia no joelho, eu tenho ligamento cruzado anterior, operado faz 3 anos. Então, eu tenho que me manter forte para que evite as lesões, né? E eu abuso bastante, assim, dos treinamentos de força. Só que, geralmente, os treinos que eu faço, Ricardo, falando agora da área um pouco mais técnica, e os que eu passo são treinos mistos. Eles nunca vêm só na força, né? Eu pego uma série mista. Ou ela começa com força, ou ela começa com resistência. Mas ela tem todas as nuances, né? Como eu falaria, tem séries que a gente faz assim, 2 de 6 repetições, uma de 30 e uma de 60. Do mesmo exercício, imagina. Para fazer 6 séries de agachamento, eu vou lá e coloco, sei lá, 100, 120 quilos, faço as 6 séries, assim, na tampa. Aí dou um descanso, como se fosse um treino de força mesmo, um descanso alto. Faço mais uma série dessa, depois eu começo a entrar nas séries de resistência, endurance, né? Na educação física a gente classifica como endurance, porque elas são muito longas, né? Então, eu chego a fazer séries de 100 repetições de todos os movimentos, né? Imagina uma cadeira flexora ali, que você faz 100 repetições, um supino que você faz 100 repetições, um puxador.
Então, a gente trabalha um pouco da hipertrofia orgânica, né? A nível de mitocôndria, trabalha muito a bioquímica, o tamponamento, e trabalha um princípio que às vezes a gente acaba esquecendo, que é o princípio mental, suportar o desgaste. E eu acho que esse controle que você falou é isso. É o controle do estresse. Se você não passa estresse durante o treino, você não vai conseguir suportar o estresse na prova. Então eu coloco aquele treino de musculação que sim, ele tem um fundamento na fisiologia, na bioquímica, mas ele tem muito fundamento na psicologia, né? Na psicologia do esporte ali, né? Esse estresse, né? Essa resistência à fadiga pela acidose que a gente passa durante o treino da musculação, ela é muito importante, a gente acaba subestimando ela. E ela dá muito suporte, pelo menos para mim, né? Durante o treino de musculação. Porque primeiro que eu já não gosto de fazer musculação. Não gosto, eu não suporto a academia. E eu vou. Aí eu chego lá e tem aquele monte de peso, tem que ficar montando aparelho, né? E a nossa academia lá do Cefer é uma academia bem raiz, sabe? É tudo muito peso livre. E meu treinamento geralmente é lá, né? Agora não, porque ela tá reformando, né? Mas eu estou montando ali os aparelhos e aí eu começo a fazer, aquilo vai me estressando, aquele som de academia. E já é um treino aquilo. Você ficar num ambiente desconfortável é treino. Você está treinando o teu controle emocional, é muito importante. Citando tempo de prova, né? Eu cheguei a ficar, se eu não me engano, a minha prova mais longa durou 55 horas. É muita hora. Uau! É muito tempo. É muito tempo. Felipe, eu vou continuar essa conversa com você, só avisando o pessoal, olha, manda a perguntinha, eu vou colocar 3 perguntinhas aí para o Felipe no final da live, ok? Felipe, escuta essa. Colocando essas 55 horas que você acabou de dizer, e como é você treinar o estresse, a falta, o sono, né, que você teria, então a falta de repouso, o que acontece com o seu corpo, com o cérebro, olhos, a boca, coração, estômago, braços, pés. Conta pra gente aí um pouco o que acontece fisiologicamente ou numa corrida. Quais são as problemáticas que acontecem? 55 horas, lama, frio, sono, calor, enfim. Manda pra gente. Essa prova foi a Brasil Ultramarathon, se eu não me engano, 2016, tá? Foram 280 quilômetros. E aí, por uma questão de segurança dos atletas, ela foi interrompida com 260. Então, eu fiz uma estratégia baseada em 7 horas correndo para 1 hora dormindo, durante 55 horas. Tava experimentando um método, sabe? Coisa da minha cabeça mesmo. E meu treinamento foi baseado nisso. Então, sábado, eu treinava, dormia 1 hora e saía para correr no domingo. Aí eu corria durante 7 horas, voltava para casa, dormia 1 hora, comia e saía para correr mais 7 horas. Então o meu treinamento foi baseado nisso. Só que ele é muito progressivo, né? Eu sou muito adepto do lance da progressão, assim, sabe? Vamos tentar fazer o mais fácil possível no início para depois dificultando. Logicamente isso no meu esporte, o fácil às vezes não é tão fácil, né? Ele acaba sendo um pouco dolorido, né? Falando em 7 por 1, 7 por 1, 7 por 1, numa rotina normal, aí fazer isso 2 dias da semana é bem complicado. Trabalho também entrava na brincadeira, Ricardo. Então eu trabalhava durante 7 horas, eu chegava em casa, jantava e saía de madrugada para treinar. Fisiologicamente, o que pode acontecer, né? Bom, o desgaste físico é um negócio absurdo se você está treinado. Se você não está treinado, é suicídio. É bem assim mesmo, porque o grau de desgaste que você fica é muito alto. Mas quando a gente está muito treinado, parece que a gente se acostuma. Você fica, eu costumo falar, você fica tolerante ao estresse, tolerante ao desgaste, isso psicologicamente. Bioquimicamente você vai resolvendo tudo durante a prova, porque a intensidade é baixa, né? Pensando que o ritmo, o pace médio ali, está entre 6 a 7 km por hora,
é um pace relativamente baixo, né? Mas pensando numa prova de montanha que você sobe a 3 km por hora, 4, e desce a 10, isso é muito cansativo. E aí tem coisas que desgastam muito. Por exemplo, uma coisa que sempre acontece comigo nas provas, né? Meu primeiro dia é muito bom. O primeiro dia eu corro o dia inteiro. Eu amo sol. Só que tem uma fatura que vem, que é esse acúmulo de sol, sabe? Essa insolação, ela provoca vômitos em mim. Então, durante a madrugada eu costumo vomitar. E eu falo isso com essa paz, porque é normal, né? Quem já foi fazer apoio comigo, já me viu nessas situações de vomitar. Eu vomito a noite inteira. E aí, no outro dia, parece que eu tô bem, sabe? Então, a minha primeira noite sempre é pior. Eu fico muito desgastado por conta de insolação. A minha temperatura aumenta muito, e aí me provoca vômitos. Isso vem junto com um alto grau de desidratação. Então, durante a prova inteira, a gente não pode abrir mão de água e sais. E comida, muita comida. Então, é um processo meio louco, porque eu tô passando mal, mas eu tô me alimentando, eu tô tomando água, isotônico, eu tô tomando água com gás, que é um negócio que me ajuda muito, tomando refrigerante, comendo um monte, e aí, de repente, eu tô bem. E aí, eu começo a passar mal e vomitar. E é uma coisa que acontece bastante. Cãibras é algo que não acontece comigo há muito tempo, há muitos anos. Acredito eu porque eu treino. Assim, depois que eu comecei a treinar sério mesmo, Ricardo, cãibras é um negócio que não me pega mais. Eu tive a orientação de 2 nutricionistas que me ajudaram muito. Eu posso falar o nome? Pode, à vontade. Posso. Que foi o Renato Barbim e foi o Diego Machado Shaolin. Eles me ajudaram muito, muito, muito nesse início. Nesse último ano de treinamento, eu tive suporte, que foi uma coisa assim absurda. Eu me senti extremamente profissional, de uma médica chamada Daniela Rocha Gil. Ela tem um canal de medicina do esporte, ela é daqui de Ribeirão. Então quem precisa, às vezes, se cuidar um pouco mais, pode procurar ela faz esse trabalho. E eu tive o trabalho com uma médica do esporte. Isso me ajudou demais para o Mont Blanc, né? Bom, apoio profissional é sempre essencial, de um técnico, de um nutricionista, de um médico, de um fisioterapeuta, né? Meu fisioterapeuta é o André Carvalho, que está sempre me reconstruindo, né? Eu me rebento, ele vai lá e me coloca, eu me rebento, ele vai lá e me coloca. Até nessa quarentena ele não pôde estar me cuidando, mas ele mandou um aparelho para eu ir fazendo, me ensinou, Felipe, vai fazendo aí para você se recuperar, para quando acabar, você tá bom de novo, né? Então é muito importante você estar cercado por bons profissionais. Bom, então, isso é o que provoca a distância. Privação de sono é um negócio que a gente tem que treinar muito. No caso dessa prova aí, que eu fiz o 7x1, eu não ficava com muito sono, porque eu estava o tempo todo dormindo. Então eu fazia 3 ciclos de sono de 1 hora. Teve uma prova em específico que eu fui muito bem, que eu treinei muito privação de sono. Que foi uma BR 2017, se eu não me engano, 2017, se eu não me engano. Que eu fui o 3º colocado geral nos 260. Foi um super desempenho. Que eu dormi, eu acho que 15 a 20 minutos, só em 43 horas. Que foi muito legal isso. Como é que foi o treinamento? Toda quarta-feira, Ricardo, eu trabalhava até 10 da noite. Eu saía para treinar às 10 da noite. E eu voltava do treino às 10 da manhã no outro dia e já emendava o trabalho. Uau. Então, eu fiquei alguns meses sem dormir a quarta-feira. Então, eram 36 horas no ar, acordado ali, sabe? Trabalhando e treinando. Isso me deu um suporte muito forte, mas muito. Porque o segundo dia, para mim, era muito difícil. Mas muito difícil, assim, para trabalhar, né? Claro que os outros professores sabiam, né, que estava acontecendo ali, eles sempre me ajudavam. Chegou no segundo mês, parece que virou um hábito, sabe? Eu me acostumei. Então, depois de 2 meses, estava normal. Eu não estou dormindo e tá bem. E aí, na corrida,
para mim foi super legal isso, porque eu estava muito bem condicionado à privação de sono. Mas, ainda assim, acontecem algumas coisas surreais, né? Tem um lance meio espiritual, que a gente alucina muito na segunda noite. Alucina muito, Ricardo. Assim, é um negócio absurdo. Assim. Se eu contar, a gente tem várias histórias que elas são piadas, né? Teve a minha primeira ultramaratona, eu conversei com Jesus, assim. Ele pediu para eu caminhar para conversar com ele. Eu fiquei uma noite inteira passando mal, eu não dormi, e aí eu tava bem desidratado, E na minha cabeça eu conversei com ele, ele conversou comigo. Como eu não tenho testemunha, a minha história é única, então a gente acredita. Mas eu tive várias alucinações, assim, na segunda noite. De ver planta se mexendo, de ver vaca passando na minha frente. É um negócio muito absurdo, a gente sai do corpo. Mas a mente da gente, ela tá blindada para performance. Porque você treinou para aquilo. Então, o corpo tá ruim. Tipo, fisiologicamente, você tá no estresse absurdo. Você tem microlesões no corpo inteiro. Assim, tipo, tudo dói. A coxa dói, as pernas dói, o abdômen dói, a coluna dói. Você tá passando por um processo de hipertermia. Você tá ali, sente aquele calor no corpo absurdo. É difícil deslocar. Mas a tua mente está blindada, você não consegue parar. Parece que você só para quando acaba. Quando eu vejo o pórtico, eu sei que acabou, a missão foi cumprida e eu paro. Mas até que passe lá, a mente da gente está tão acostumada com o sofrimento, com aquilo, que você suporta. E eu acho que esse controle que vem junto, a gente falou no começo, né? Como conciliar treinos para outra com o nosso dia a dia no trabalho. Esse controle, eu acho que ele vem muito por conta do treinamento, do planejamento. Tá? Não existe controle sem planejamento. O planejamento que a gente faz é muito antecipado, Ricardo, mas muito antecipado. São pelo menos 6 meses para começar a pensar numa corrida dessa. Mas geralmente é 1 ano que a gente faz. 1 ano de preparação para uma corrida dessa. Então, o começo da temporada, ele é suave, sutil, você não está passando por esses perrengues. Mas isso vai ficando gradativamente mais forte, sabe? Os treinos de resistência, né, os longos, vai subindo o volume gradativo. E aí chega uma hora que você já está fazendo 100 km com facilidade. O treino de força, de musculação, ele vai subindo gradativo. Então, aquele agachamento que você fazia com 100 quilos, que de repente era um treino de força, não é mais um treino de força, porque você consegue fazer 20 repetições. Então, eu acho que esse controle, ele vem muito do planejamento. Antes de tudo, você tem que sentar a bunda na cadeira, pegar um papel e escrever. Sabe? Eu sempre tenho uma ajuda de grandes profissionais, como eu falei. Eu faço a planilha e as meninas me ajudam, o Daniel me ajuda, sempre tem alguém ali me dando suporte, sabe? Para ver se de repente, olha, o que você acha? Né? Eu gosto de sempre estar testando métodos novos, então é sempre bom. O Tico fez uma pergunta para mim aqui, Ricardo. Vamos começar a interagir com a galera? Então, como você conseguiria conciliar esse treinamento com o seu dia a dia? Planejando. A resposta é essa. Planejando e não dando desculpa. E assim, eu acredito que a gente, na hora que se propõe a fazer algo, o ser humano fica imbatível, sabe? Ele fica imbatível mesmo. Você tem que se planejar, tem que se propor, né? Tem vários métodos hoje de planejamento, tem coaches hoje que trabalham com isso, sabe? No caso, eu faço meu planejamento e eu vou trabalhar 40 horas por semana, eu vou ficar na minha família e eu vou dormir menos para poder treinar. Então, é sempre isso. Então, primeiro você tem que acolher a ideia de que isso vai trazer um pouco de sofrimento para você. E também você tem que acolher a ideia que você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Entendeu? Por exemplo, no meu caso, eu acabo não jogando futebol com os meus amigos. A maioria do tempo. Eu jogava 2, 3 vezes por semana, eu vou treinar. Eu gostava de nadar. Em épocas que eu estou competindo ultra, eu não nado. Eu me mantenho só correndo.
sei lá, eu amo instrumento musical, Ricardo. Eu amo instrumento musical. Então tem épocas do ano que eu toco, tem épocas do ano que eu fico meses sem pôr a mão nos meus instrumentos por conta de não dar tempo. Eu tenho que me focar em algo, sabe? Você tem que se focar em algo. Não dá para você ser tudo ao mesmo tempo. Então, eu acabo deixando de fazer algumas coisas para poder tá treinando de acordo. Mas ainda assim, Tico, eu vou falar uma coisa que eu já te falei há alguns anos. Continuidade. Continuidade é a palavra-chave. Continuidade. Não se pergunte como é que vai ser seu desempenho no ano que vem. Se pergunte como é que vai ser daqui 10 anos. A maioria das pessoas não planejam isso. Hoje a gente vê essa educação financeira, né? Como que você vai estar daqui 50 anos? Como é que você vai estar daqui 40 anos? Você começa a fazer um depósito de dinheiro. O esporte é a mesma coisa, só que você vai depositar tempo. Então, imagina que você vai dedicar tempo a, suponha-se, 5, 6 horas por semana do teu tempo pro treinamento. Se é uma coisa que te faz bem, Tico, a tua família vai te entender. Entendeu? Eu acredito isso. A minha família sabe o quanto isso é importante para mim e ela sempre me apoiou. De repente, são coisas simples. Acordar de manhã e fazer um café para você antes de você sair para treinar. Ou na hora que você chega, você tem um lanche te esperando, tem um refrigerante te esperando. Isso é muito importante, sabe? A família é muito importante, né? Para esses momentos. Posso ir para a próxima pergunta? A Tati perguntou se tem mais alguma modalidade além de yoga e musculação. Eu vou te falar uma coisa antes, rapidinho. Pessoal que está aí acompanhando a gente, nós temos aí uma foto característica, nós temos 5 minutos de live, o Instagram vai nos derrubar, ok? Então, aquele primeiro... Pessoal, prepara aí a câmera aí, faz aí uma fotinha pra gente guardar. Felipe, um sorriso primeiro, vamos lá? Aí, pessoal, façam uma menção a essa foto aí nos stories depois pra gente. Seguinte, Felipe, nós temos 4 minutos para a gente concluir a pergunta da Tati, só que antes disso eu tenho um bate-bola. O que te inspira? O que me inspira? Eu tenho minha família que me inspira muito, que me empurra. Eu tive a bênção de ter grandes atletas próximos de mim. Eu moro num celeiro. E assim, tudo eu vejo como bendito, Ricardo. Desde das meninas que treinam ultramaratonas, desde os alunos que correm para maratona, ao pessoal que joga tênis de mesa, sabe? Ao pessoal que está caminhando. Tudo inspira. Tudo inspira. Tipo, a gente está numa cidade que, se você parar para observar, ela não tem apoio para o esporte, mas ela vive o esporte. Você passa numa quadra de futebol, vai ter sempre alguém jogando futebol. Entendeu? Isso para mim é inspiração. O xadrez, se eu vejo alguém jogando, eu falo, nossa, eu acho muito interessante. O tênis de mesa, vôlei, todos os esportes para mim são inspiração. Eu acho que isso para mim é primordial. Eu não fico, no meu caso, eu não fico só ancorado no que eu faço, sabe? Porque o que eu faço é muito passageiro. Então eu preciso de outras pessoas me inspirando. E viver nessa rede, viver nessa comunidade esportiva, me alavanca muito. Pô, eu não quero treinar, mas eu entro nos meus grupos, tá todo mundo treinando, tá todo mundo pedindo, todo mundo fazendo o que eu tô pedindo para fazer, como que eu não vou fazer? Entendeu? Tipo, mesmo naquele dia que eu não tô bem, eu saio na rua e vejo o pessoal pedalando. Tipo, tem uma coisa que me inspira muito, tem umas pessoas que vão trabalhar de bicicleta, isso é um negócio absurdo para mim. Às vezes eu tô cansado, eu passo de carro ou de moto, eu vejo alguém com uma barra forte velha, ou com uma bicicleta velha ali, isso é uma puta inspiração pra gente. Pelo menos pra mim é absurdo, assim. Pedalar em Ribeirão é um absurdo, é muito difícil, é uma cidade violenta, uma cidade cheia de gente louca dirigindo, e o cara tá ali, né, todo dia, porque
É a vida dele aqui, sabe? Isso me inspira muito. Vai lá, qual a próxima? Uma frase. Nossa. Tem uma frase que a gente sempre canta, eu e o Messias, né? Messias é meu grande parceiro de corrida. É um dos meus incentivadores, inclusive. É que a gente fica cantando, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E isso funciona. É uma frase, anda com fé eu vou, a fé não costuma falhar. É uma inspiração também. Gente, é o seguinte, o caso da pergunta da Tati, nós vamos colocar no Stories, nós vamos responder essa pergunta por fora, tá bom? Eu queria dizer que a gente sempre faz lives aqui no canal. Fantástica a sua experiência. Precisaria de mais 1 hora aqui para estar conversando contigo. Eu vou dizer para quem está acompanhando, chegou um pouquinho atrasado, que eu vou colocar o replay por 30 minutos para que vocês possam acompanhar o início da live do Felipe. E eu queria estender esse convite para um bate-papo depois no Zoom, numa outra plataforma. A equipe Pega a USP, né? Para poder a gente dirimir aí mais um monte de dúvidas que a gente tem aqui. E eu queria dizer para você que o atletismo é o esporte mãe, pai, é o esporte principal para que tudo aconteça. Último recado para o pessoal. Felipe, muito obrigado. E